Ei, gente, diante da crise do corona, eu estou preparando uma playlist sobre o nosso querido Sistema Único de Saúde. Inclusive, esse é fruto de alguns conhecimentos que eu adquiri como bioestatística, fazendo doutorado em Ciências da Saúde. A ideia é fazer vídeos dos elementos assim, mais básicos aos mais complicados para que você possa entender esse sistema, como ele funciona, a estrutura, o que é a epidemiologia, como a epidemiologia lida com doenças, qual é o impacto econômico das decisões tomadas pelos governos, como a PEC da morte, a PEC 95, aquela do limite dos gastos, afeta as nossas vidas neste momento. O que significa parar a economia? O que significa o sistema de saúde entrar em colapso e dar esse tilt? Essa é a nossa série. Então, fica aí, roda a vinheta que você vai adorar. Doutora Drag! No vídeo de hoje eu vou falar de algo muito sério do campo da epidemiologia. Um estudo que saiu recente, ele fez uma projeção de que a gente pode ter no Brasil por volta de 478 mil mortes pelo corona. Isso mesmo, 478 mil. Como assim, Dimitra? Primeiro eu preciso que vocês entendam que esse é um estudo que não foi publicado em revista científica e essa informação ela é muito importante. O que acontece? No mundo acadêmico e no mundo científico, lógico, tudo que a gente produz é revisado por pares. Isso quer dizer que quando eu, pesquisadora, descubro algo, eu vou fazer um artigo e mandar esse estudo para uma revista científica. Ele vai ser enviado para revisores da minha área e esses revisores eles podem fazer tanto sugestões como não aceitar o estudo para publicação. E isso é muito importante na ciência e, inclusive, os próprios pesquisadores aprendem com isso. Pode ser que nesse processo alguns dados estatísticos elaborados eles sejam refutados. Talvez seja, assim, inclusive, assim, é uma forma do pesquisador aprender. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha época do doutorado, em Ciências da Saúde, eu publiquei esse estudo aqui que vai estar na tela para vocês. Ele mede o impacto, na verdade, de fatores ambientais como desigualdade social, escovação no município e outras variáveis nos resultados de saúde bucal da população. E bem, a gente enviou esse estudo depois de anos de preparo em junho de 2016 e só em janeiro de 2017 é que ele foi aprovado. Isso quer dizer que o processo, quando ele é feito direitinho, corretamente, ele assim acaba sendo longo e demorado. Mas aí temos crise do corona e isso faz com que a gente seja exigido de ter rapidez para lidar com os casos agora. Por isso que os autores disponibilizaram os dados para serem criticados. Mas o que a gente pode pensar a partir desses dados? Um governo que se dispõe a lidar com a crise de forma séria, ele consegue mudar esse número estimado de 478 mil mortes. Essa, inclusive, é uma das conclusões dos próprios autores. Como eu disse antes, isso é uma estimativa, mas a gente precisa levar a sério as medidas de contenção do vírus. As pessoas elas precisam encarar a quarentena como quarentena mesmo. Isso não é férias, gente. Então, nada de ir à praia, ao cinema, ou até mesmo a lugares públicos de muita aglomeração. Lembrando que no dia 15 de março, agora, o nosso excelentíssimo presidente, que ele tinha viajado, inclusive, com uma comitiva da qual até 12 pessoas já testaram positivo, ele teve a audácia de não só convocar a população contra o Congresso, como ele também foi a uma dessas manifestações e pegou na mão de várias pessoas, idosos também, inclusive. Um presidente sério não faria isso, sim, de maneira alguma, sabe? Não existe isso. Só para finalizar, é importante a gente entender que esse número de 478 mil mortes, ele foi estipulado a partir de um padrão de mortalidade da doença que a gente já conhece de outros países que estão numa fase assim, mais avançada da epidemia. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na Itália, morreram 1.809 pessoas até o momento em que eu escrevi esse roteiro. Na Coreia, o número de mortos foi 60. Por que essa diferença no número de mortos, sendo que os países eles têm o mesmo número absoluto de habitantes? Existe uma diferença grande e essa diferença está relacionada à estrutura populacional. A Coreia do Sul ela tem pessoas mais jovens. A Itália ela tem pessoas mais velhas. Então, o estudo, o que ele fez? Ele analisou os padrões de mortalidade da doença
E aí os pesquisadores fizeram uma hipótese dos efeitos dela nos países que ainda não chegaram ao pico dramático da pandemia. Ou seja, se a gente vê esses dois exemplos, que uma população mais velha morre, a gente pode usar esse dado com o número de velhos aqui no Brasil para calcular assim, mais ou menos quantas pessoas vão morrer. E essas pessoas assim, vão morrer aqui quando a gente chegar no auge da epidemia no Brasil. Enfim, eu quero com esse vídeo não alarmar vocês, não criar um alarde assim desnecessário, e sim orientar para vocês seguirem as recomendações da OMS. E por favor, gente, não ouçam Bolsonaro, porque assim, se a gente for ouvir nosso presidente, a gente vai estar perdido. No próximo vídeo, eu falarei para vocês sobre curva exponencial, e é uma forma de vocês entenderem como a gente poderá chegar nesses 478 mil casos de óbito, ou como a gente não poderá chegar. A gente pode fazer a diferença. Enfim, é isso. É uma série de vídeos. Eu estou animadíssima para fazer essa série. Espero que vocês gostem, na verdade, né? Beijos e tchau, tchau.